Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério e que tem tirado o sono de muitas pessoas e eu vou te passar informações assustadoras e preocupantes. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem se sentido estressado ou sobrecarregado com o seu trabalho? Se sim, por mais que isso definitivamente não seja bom, saiba que você não está sozinho. O mundo está cada vez mais estressado. Nos Estados Unidos, por exemplo, de acordo com o Occupational Safety and Health Administration, que faz parte do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, 83% dos trabalhadores americanos sofrem por estresse relacionado ao trabalho. E 25% desses trabalhadores dizem que o trabalho é o maior causador de estresse na vida deles. Não é à toa que, de acordo com esse mesmo instituto, cerca de 120 mil pessoas morrem por ano devido ao estresse no trabalho. E no Brasil a situação não é diferente. Principalmente depois da pandemia, os números de estresse e esgotamento relacionados ao trabalho aumentaram drasticamente. Mas existem algumas formas de diminuir esse estresse no trabalho, desde que a gente ataque uma das suas principais causas, a sobrecarga de atividades. Por isso, hoje eu vou te passar nesse vídeo duas estratégias que vão te aliviar no trabalho e de quebra, vão aumentar a sua produtividade, melhorando os seus resultados e te fazendo crescer e se desenvolver ainda mais profissionalmente. Olá, meu nome é Felipe Lisboa e hoje nós iremos falar sobre um assunto bem delicado, que é o estresse no ambiente de trabalho, mas eu vou compartilhar com vocês duas estratégias para que vocês consigam diminuir esse estresse que vocês sentem atualmente e melhorar a sua performance profissional. Como de costume, eu já vou te pedir para deixar o seu like, comentário, compartilhar esse conteúdo, pois isso nos ajuda a estar criando sempre conteúdo de valor para você e para o seu crescimento profissional. Dito isso, bora pro vídeo. Diversos estudos mostram que o trabalho é de longe a principal causa de estresse para os adultos. E, infelizmente, isso tem aumentado progressivamente ano após ano. E o estresse ele começa aos poucos, mas ele pode tomar uma proporção absurda na sua vida, podendo causar perda de performance profissional e, nos casos mais graves, burnout. Para quem não sabe, burnout no trabalho é um estado de esgotamento físico, emocional e mental causado por uma sobrecarga prolongada de estresse e demandas no ambiente profissional. Mas o problema é que muitas pessoas confundem estresse com cansaço por terem sintomas parecidos. Se você não sabe exatamente o que você sente, dificilmente saberá como corrigir esse problema. Até porque, enquanto o cansaço a gente cura com descanso, o estresse é curado com mudança. E no caso do trabalho, ou uma mudança de hábitos ou uma mudança de ambiente. De acordo com a HSE, que é um regulador britânico para saúde e segurança no ambiente corporativo, o estresse no trabalho tem diferentes causas, como por exemplo, falta de controle na forma como o trabalhador faz o seu trabalho, falta de informação, direcionamento e suporte dos supervisores, problemas de relacionamento no trabalho, como bullying. Isso não acontece somente no colégio. Mas a principal causa de estresse nos trabalhadores, hoje em dia, está relacionada à demanda de atividade. A maior parte dos trabalhadores relata estar estressado por receber altas demandas de atividades, prazos muito apertados e uma pressão muito grande por resultados o tempo todo. Então, partindo da premissa de que você está realmente estressado e que precisa de uma mudança na sua vida, eu vou te dar duas estratégias para você diminuir o seu estresse causado por essas demandas de atividades no trabalho. Essas estratégias são, primeiro, gestão de tempo, segundo, gestão de atividades. Para quem não sabe, eu já morei no Japão e trabalhei por lá em uma empresa bem grande durante um tempo. Nesse período de trabalho, eu comecei a perceber algo muito interessante, mas bastante preocupante também. Quando eu andava pelas ruas de Tóquio, que era a cidade onde eu morava, eu sempre via pessoas muito bem arrumadas, com trajes corporativos, correndo de um lado para o outro. Elas saíam muito cedo para ir trabalhar, passavam o dia inteiro no escritório trabalhando, muitas vezes sem pausas e sem conversas paralelas com outras pessoas, e elas voltavam para casa muito tarde, pegando sempre o último trem. Então eu conversei com alguns amigos que moravam lá e descobri que para os japoneses era sinal de status andar com roupa social, sair bem cedo de casa e voltar tarde. Isso era um sinal de que a pessoa trabalhava muito e fazia parte de um seleto grupo da sociedade, o grupo social mais rico. Então todos queriam parecer muito ocupados para parecerem importantes. Só que quando eu comecei a trabalhar com eles, eu percebi que a grande massa dos trabalhadores no Japão trabalhava muito, muito mesmo,
mas esse trabalho não era nada eficiente. Eles demoravam horas para fazer tarefas simples e muitas vezes eu desconfiei de que eles demoravam para entregar só para passar a impressão de que eles estavam muito ocupados. Mas enfim, foi aí que eu percebi que estar ocupado realmente não é ser produtivo. E esse assunto no Japão é muito sério. Eu não sei se você sabe, mas o maior problema social do Japão está relacionado. O Japão é um dos países com maior taxa de no mundo. E essa taxa está relacionada com a sua cultura de trabalho, que enfatiza as longas horas de trabalho e coloca uma forte ênfase nesse trabalho em detrimento da vida social. Isso levou até um fenômeno conhecido como karoshi, que significa literalmente morte por excesso de trabalho. Por isso é tão importante falar sobre estratégias para diminuir a pressão que a gente recebe em nossas vidas por conta do trabalho que a gente tem. Dito isso, bora para as estratégias. Vamos falar primeiro da nossa estratégia de gestão de tempo. Um dos maiores problemas que os profissionais têm é conseguir gerir bem o seu tempo entre as atividades que precisam fazer. Essa dificuldade acontece muito por conta de uma palavrinha que ficou muito batida nos últimos tempos: procrastinação. Sim, são tantas opções de entretenimento que nós temos atualmente que realmente fica difícil não procrastinar. Mas diferente dos coaches de carreira que existem por aí, a gente não demoniza a procrastinação aqui no Carreiras Sem Frescuras. A gente acredita que ninguém é 100% produtivo 100% do tempo. Existem momentos que você deve sim focar no trabalho, mas existem outros momentos que você precisa relaxar e descomprimir toda essa pressão que você recebe diariamente. Então aqui no Carreiras Sem Frescuras a gente defende um conceito de procrastinação chamado procrastinação programada. Ao invés de procrastinar por horas seguidas olhando suas redes sociais em momentos inadequados, onde você deveria realmente estar trabalhando ou produzindo, você pode programar os horários onde você vai procrastinar durante o dia. Dessa forma, você não vai se sentir culpado por estar mexendo no seu celular ao invés de estar produzindo. E a melhor forma de organizar uma rotina com essa procrastinação programada é através do método Pomodoro. O método Pomodoro é uma abordagem de gestão de tempo desenvolvida pelo Francesco Cirillo nos anos de 1980. Gostou do meu sotaque italiano, né? Mas enfim, o termo Pomodoro significa tomate em italiano, e essa técnica recebeu esse nome devido ao uso de um timer de cozinha em formato de tomate que o Francesco Cirillo utilizava quando ele desenvolveu a técnica. Então o Francesco usava esse timer mecânico para monitorar o tempo dedicado às tarefas que ele tinha que fazer. Esse timer em formato de tomate tornou-se um símbolo associado à técnica e o nome Pomodoro acabou sendo adotado para descrever o método de gestão de tempo. Esse método é bem simples, mas é muito eficaz. Ele é baseado na ideia de dividir o trabalho em intervalos de tempos curtos e focados, chamados pomodoros, seguidos por breves pausas. E eu vou te explicar aqui como essa técnica funciona. Primeiro, você tem que definir a tarefa, você tem que escolher qual atividade você deseja realizar. Segundo, você tem que definir o temporizador. Configure aí um cronômetro para 25 minutos, por exemplo. Terceiro, você tem que trabalhar nessa tarefa até o alarme tocar. Nesse momento, você deve se concentrar exclusivamente na tarefa escolhida até que o Pomodoro termine. Quarto, faça uma pausa curta. Pode ser uma pausa de 5 minutos para você conseguir dar uma relaxada, beber uma água e ir ao banheiro. E quinto, repita o processo. Repita esse ciclo e a cada 4 pomodoros você pode tirar uma pausa mais prolongada, entre 15 e 30 minutos. Essa pausa maior será a sua procrastinação programada. E nesse momento você está livre para voar, como diria o Tiaguinho. E aí você pode procrastinar o quanto você quiser dentro desses 30 minutos máximos aí. E o uso dessa técnica Pomodoro te traz vários benefícios, como aumento da sua produtividade, melhora dos seus resultados e também traz uma redução na fadiga mental. Isso acontece porque essas pausas regulares evitam o cansaço excessivo e mantêm o seu nível de energia ao longo do dia. Mas você deve estar se perguntando, como que eu vou escolher qual atividade planejar nessa técnica Pomodoro? E é aí que vem a nossa segunda estratégia de hoje, a gestão de atividades. Para gerir as atividades, eu particularmente gosto de 2 métodos, o Getting the Things Done e a matriz de Eisenhower. E hoje eu vou te mostrar como unir esses 2 métodos. O método Getting Things Done foi desenvolvido pelo David Allen
e foi apresentado ao mundo no seu livro A Arte de Fazer Acontecer, que foi publicado em 2001. Esse método serve basicamente para clareza mental, porque você consegue tirar suas tarefas da sua mente, coloca no papel e isso reduz o estresse e a sobrecarga cognitiva. Ele também serve para organização eficiente, porque com esse método você utiliza listas e categorias para organizar as tarefas que você precisa fazer, e ele também serve para você ter uma priorização lógica. Ele ajuda você a identificar a prioridade e a alocação de tempo para cada atividade, selecionando ali as mais importantes. Já a matriz de Eisenhower foi popularizada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, que usava essa matriz para priorizar as suas tarefas e para tomar as suas decisões. E essa matriz serve basicamente para uma priorização das atividades, porque você organiza suas tarefas em quadrantes com base na urgência e na importância de cada uma delas. No eixo X, você tem o grau de urgência, que cresce quanto mais à direita você está nessa matriz, e no eixo Y, você tem o grau de importância, que cresce quanto mais alto você está nessa matriz. Então, basicamente, você tem 4 quadrantes. O quadrante 1, onde você classifica as atividades muito urgentes e muito importantes. Esse é o quadrante do faça agora. O quadrante 2, onde você classifica as atividades muito importantes, mas pouco urgentes. E esse é o quadrante do agende. O quadrante 3, onde você classifica as atividades pouco importantes e pouco urgentes, e essas atividades você pode eliminar da sua lista. E o quadrante 4, que é o último quadrante, onde você classifica as atividades pouco importantes, mas urgentes. E essas atividades você pode delegar para outras pessoas. Então, combinando essas duas técnicas, você consegue melhorar ainda mais a sua gestão de atividades. Ah, Felipe, eu entendi como funcionam esses métodos, mas como que eu posso unir os dois? Simples. Primeiro, capture todas as tarefas utilizando o método Get Things Done. Tire as tarefas da mente e coloque no papel. Segundo, analise essas tarefas. Classifique essas tarefas de acordo com a matriz de Eisenhower, considerando a sua urgência e a sua importância. Terceiro, priorize e planeje. Combinando essas duas técnicas, você consegue priorizar as suas atividades. Vai ser fácil você identificar quais são as atividades urgentes e importantes, quais são aquelas que você pode agendar, quais são as que você pode delegar ou então eliminar da sua lista. E quarto, execute. Execute essas tarefas de acordo com a prioridade que você estabeleceu e aí você vai conseguir garantir mais eficiência e foco nas suas metas. E nessa execução você pode aplicar o método Pomodoro que eu já te falei anteriormente. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo específico para cada um desses métodos para te ajudar a colocar essa teoria em prática. Comenta aqui embaixo nesse vídeo se você quer essa parte mais detalhada. E aí, gostou das dicas? Então não perca mais tempo, já começa a aplicar todas elas para eliminar de uma vez por todas o seu estresse com altas demandas no trabalho. Eu vou ficando por aqui, forte abraço, até a próxima!